dia a você que nos acompanha sempre na telinha da SIC TV, começando o nosso programa, começando Viver Bem, falando de saúde, bem-estar e de qualidade de vida. Bom, e desde o início da pandemia do novo coronavírus, diversas entidades médicas têm se voltado para pesquisas que colaboram no processo de melhora e cura dos pacientes da Covid-19. Em Rondônia, o Sindicato dos Médicos também tem se dedicado à causa. E por isso, hoje nós convidamos a presidente do CIMERA, a doutora Flávia Lenze, para contar um pouquinho das pesquisas, de todas as iniciativas do sindicato. Seja muito bem-vinda, doutora, tudo bem? Muito obrigada, Renata. CIMERA tem se organizado, tem acompanhado tudo isso desde o início do processo, né, doutora? Isso. Agora, a Covid-19, ela foi uma doença que transformou os campos de pesquisa em 2020? A Covid-19 veio para resgatar a ciência, com certeza absoluta. Essa desculpa toda a respeito de o que é ciência, como é que a ciência pode ser aplicada ao tratamento das doenças. Eu acho que a Covid-19 veio fazendo nós enxergarmos a ciência de novo do jeito que ela deveria ser. Ou seja, a verdadeira ciência, ela nasce da observação dos fatos, né? No caso da Covid, nós temos o conhecimento de uma doença que já se sabe como é que é a evolução dela, até agora, né? Não se sabe ainda a longo prazo como é que ela se comporta, mas essa fase aguda dela já está bem estudada. Nós temos o conhecimento, inclusive com estudos nível A, A+, A+, do jeito que quiserem falar, a respeito de drogas, como a cloroquina, como a ivermectina, a azitromicina, estudos muito bem conduzidos, porque são drogas com décadas de conhecimento. Cloroquina já muito usada na malária, usada em outras doenças virais, a ivermectina também. Então, o que se fez? Sabendo como age como funciona essa doença e qual é o mecanismo de ação desses medicamentos, nós podemos aplicar a ciência nisso. Ou seja, esse medicamento age fazendo isso, isso, isso. Bom, isso tem nessa doença, então eu vou aplicar esse medicamento nesta fase. Na próxima fase eu tenho outro medicamento que faz isso. Então isso é a ciência. A partir dali vão evoluindo os estudos, até claro, a gente tem estudos duplos cegos randomizados a respeito da Covid, porque em tempos de pandemia não dá tempo de se fazer estudo desse tipo, né? Então, esse é o resgate da verdadeira ciência, não é aquela ciência patrocinada, aquela ciência que vai falar bem de determinados medicamentos, ou, enfim, né? Por exemplo, na atividade médica diária, não se aplicam estudos nível A o tempo todo. Estudo nível A é quando tu vai fazer um mestrado, um doutorado, quando tu vai pesquisar uma droga nova. Aí tu precisa, mas na prática médica diária, a gente vai pelo acúmulo do conhecimento, né? É claro que para isso a gente tem que estudar bastante o tempo todo. E desde o início da pandemia, o CIMERA tem se dedicado tanto às questões de pesquisas, protocolos e a outras atividades, isso, né? Que atividades? O CIMERA agiu em todas as áreas. Inicialmente, junto aos gestores, tentando entender como é que ia ser o funcionamento, né, como é que Porto Velho e Rondônia iam funcionar, tentando ajudar, né, como é que ia ser o atendimento aos pacientes, o acolhimento e principalmente como é que ia ser a saúde dos profissionais durante a pandemia, porque não adianta a gente se preocupar, o paciente tem que chegar, ser atendido e não se preocupar com a saúde do médico. O médico, enfermeiro, todo mundo pega a doença. Então, além dessas reuniões com os gestores, nós nos preocupamos em ajudar com o EPI, porque no início o EPI era muito difícil, né? Não tinha avental, não tinha máscara, enfim. Aí o CIMERA contratou um grupo de costureiras, nós estamos produzindo desde aquela época, já compramos mais de 14 mil metros de tecido e já estamos produzindo aventais, né, semi-impermeáveis, que ajudaram muito. Principalmente nas fases iniciais ajudam mais, agora tem mais gente doando, tá chegando mais para os governos também, mas a gente continua numa produção grande e distribuindo bastante. Estamos distribuindo para o estado todo. Compramos um lote de 20 mil máscaras cirúrgicas triplas, inicialmente ganhamos, depois nós passamos a comprar aquele face shield e estamos distribuindo amplamente para todas as unidades do estado para ajudar, né, nesse combate. E agora, ultimamente, de uns 2 meses para cá, eu juntei um grupo de colegas
para a gente fazer um protocolo de tratamento precoce da Covid, né? Que esses protocolos eles estavam se mostrando funcionantes no mundo todo. No Brasil já estavam sendo usados com sucesso em vários locais e Porto Velho não podia ficar para trás. Nós estávamos com um número assustador de casos novos todos os dias, pessoas passando mal nas UPAs, né, implorando por um atendimento, a coisa estava realmente bastante difícil. Então, simplesmente ficar esperando, dizer, não, você dá com Covid, mas vai para casa, espera, se piorar, você volta aqui. Não é. Né? Se piorar, volta aqui. Quando voltar pior é porque já está muito ruim. Aí não vai ter vaga para internar, não vai, né? E a chance de morrer é muito maior. Então, nós temos que tentar, o objetivo do tratamento, ele não é a partir de quando a pessoa começar a piorar. É desde que ela tenha os primeiros sintomas. Já procure atendimento médico, já vai ser orientado. E principalmente uma coisa que ajuda bastante é se medir, é o acompanhamento dessas pessoas. Não é só o tratamento, entregar os medicamentos, mas acompanhar, ver como é que está evoluindo a oxigenação do sangue dessa pessoa, se ela está tendo outros sintomas, né, persistentes, que a gente já vai atuando sempre na tentativa de evitar que ele tenha que internar. Nesse protocolo do tratamento precoce, doutora, basicamente para nós que somos leigos, há como explicar como ele funciona? Sim. A partir do primeiro até o 5º dia de sintomas, claro que a primeira coisa, o paciente teve qualquer sintoma gripal. O que é um sintoma gripal? Febre, dor de cabeça, espirros, aquela coisa toda, aquela síndrome parece estar resfriado. Vai ao médico. Se o médico achar que é suspeito de Covid, é claro que nem todos os médicos prescrevem tratamento precoce, mas o paciente tem o direito de querer, não, eu quero um médico que prescreva tratamento precoce. Então, ele pode ir para um que faça. Então, se o médico achar que é suspeito de Covid, ele vai passar os medicamentos da fase 1, porque até o 5º dia a gente passa os medicamentos da fase 1, que são basicamente a cloroquina, a ivermectina, a azitromicina, o zinco, né? E aí um antitussígeno. Mas tem uma coisa que nosso protocolo de Porto Velho foi bastante inovador, e começou antes, hoje em dia, no mundo todo já tem muita gente fazendo, que é a anticoagulação dos pacientes de alto risco desde o início. Que antes se usava o anticoagulante só a partir da 2ª fase, hoje a gente sabe que nos pacientes de risco, diabéticos, hipertensos, obesos, o anticoagulante ele tem que ser dado desde o início para se prevenir os problemas futuros. Bom, a partir e aí, quando ele chega, ele já vai colher exames também. A partir da 2ª fase, que em torno do 6º a 7º dia, aí troca os medicamentos. Vai trocar o antibiótico se for necessário, vai usar o corticoide, e aí o anticoagulante praticamente para mais gente, para quase todo mundo. Os medicamentos, o tratamento, essa metodologia vai ser aplicada a todos os pacientes de forma igual? De forma igual, gostaríamos que fosse, né? Depende muito de onde está. Por exemplo, na prefeitura, nós ainda não conseguimos introduzir a fase 2 de tratamento e nós temos um grande problema com relação ao acompanhamento dos pacientes. Como eu falei antes, não basta entregar o remédio, o paciente tem que ser acompanhado, né? Porque às vezes ele começa a tomar o remédio, tá? Uso precoce, mas ele é um paciente obeso, ele é um paciente diabético, ele pode evoluir com algumas complicações e a gente tem que estar junto para diagnosticar essas complicações e já medicar. Então, o acompanhamento ele é muito importante. Isso é um problema no SUS, né? Muita gente não tem lugar para ir para acompanhar. E realmente o nosso protocolo ele prevê esses acompanhamentos. Espero que a gente consiga introduzir. De qualquer maneira, o paciente ele recebe o medicamento, ele vai fazer alguns exames e de acordo com aqueles exames, que a gente chama, os principais deles são os marcadores inflamatórios. De acordo com esses marcadores inflamatórios é que a gente vai entrando com outras medicações. Existe uma base da qual a gente parte. Fase 1, cloroquina, ivermectina, azitromicina, zinco e o antitussígeno. Fase 2, corticoides, anticoagulante e troca o antibiótico se necessário. Isso é uma base, mas ela não é receita de bolo, né? Porque cada paciente é um paciente. A gente já sabe que a Covid ela tem uma característica de mudar para cada pessoa está tendo uma resposta às vezes diferente da outra. Então, por isso que o acompanhamento
ele faz parte do tratamento precoce. O paciente que não for acompanhado, ele poderá evoluir com algumas coisas que não estão na receitinha do bolo e piorar se ele não for acompanhado. Pacientes com diagnóstico tardio, que apresentam ali os sintomas mais característicos da Covid, por exemplo, a perda do olfato e paladar, e não tem os outros sintomas, doutora. Há a necessidade de medicamentos para esse tipo de paciente? A gente sempre conta com o início dos sintomas, né? Se ele começou com a perda do olfato e do paladar, a gente conta como isso como dia 1 e vai tratar a partir daquele dia, de acordo com o protocolo. Os exames para o diagnóstico, eles são essenciais realmente ou apresentando simplesmente os sintomas sugestivos para a Covid-19 já vai iniciar a aplicação de toda a medicação? Você sabe que em tempos de pandemia, exames às vezes eles são muito difíceis de conseguir porque o número de pessoas que precisam dele são muito grandes. Então, em tempos de pandemia, é aceito, plenamente aceito, a questão do diagnóstico clínico epidemiológico, ou seja, eu tenho uma pessoa que está com sintomas e sinais de gripe em meio a uma pandemia de Covid, eu vou pensar em primeiro lugar que ela está com Covid. Então, eu inicio o tratamento e até posso pedir os exames, né? Que se depois esses exames se mostrarem negativos, eu posso até suspender, né? Mas muita gente está sendo tratada baseado simplesmente no diagnóstico clínico epidemiológico, que é aceito em tempos de pandemia e porque não se tem outra maneira e se deixar passar é pior, então isso pode ser feito sim. E aí cabe ao médico, o médico tem a autoridade para afastar esse paciente do trabalho, sim, com certeza absoluta. O isolamento, doutora, como que funciona a regra do isolamento? Ela vai ser igual em todos os casos da Covid-19? Tem pacientes que às vezes ficam um tempo a mais, outros um tempo menor de isolamento. Como é que funciona a regra do isolamento? O isolamento basicamente ele tem que ser só para quem está doente mesmo, né? O tempo mínimo de isolamento é de 10 dias. Após esses 10 dias, a gente vai contar com 3 dias de assintomático, né? Então, eu tenho 10 dias e já estou assintomático, eu conto mais 3, então com 13 dias ele vai voltar ao convívio. Mas eu estou com 14 dias de sintoma, mas eu parei hoje de ter febre, no 14º dia, conto mais 3 dias e está liberado. Ou seja, a partir do 10º dia de isolamento, a gente passa a contar 3 dias sem sintomas, né? Passou 3 dias sem sintomas, ela pode voltar ao trabalho. Não é necessário e nem está indicado o reexame, né? O reteste, porque a gente sabe que as pessoas que têm testes continuam dando positivo por muito tempo. O vírus está morto ali dentro da orofaringe, na garganta, no nariz, mas ele ainda tem o RNA dele, ele está morto, mas o RNA dele está lá. E esse exame, ele simplesmente vai detectar se existe ou não RNA. E ele vai dizer que tem, só que o vírus está morto, né? Então, essa pessoa não está mais transmitindo e está com um exame positivo. Então, a gente conta com tempo de assintomático para liberação para o trabalho. É claro que tem gente que poderá ficar 30 dias ou mais, porque continua com algum sintoma. E nos casos, a senhora comentou da questão da possibilidade da presença do vírus continuar, mesmo que ele não transmita mais. Tem ali uma variação de tempo, de quanto esse vírus pode demorar para sumir de fato do organismo? Ainda não. Tem, como eu disse, a Covid está se manifestando de diferentes maneiras em todo mundo, né? Então, uma média não tem ainda, não. Assim como para criar anticorpos. Exatamente. Os anticorpos, esses sim, estão sendo muito discutidos, né? Quem cria, quem não cria. E é baseado neles o estudo da vacina, né? Então, por isso que a vacina é bastante difícil de produzir na Covid. Nem o exame para a identificação do IgG, doutora, a senhora recomenda O exame para a indicação do IgG, o melhor é aquele colhido em laboratório. Aquele teste rápido que mede IgG e IgM, ele não é, o índice de confiança dele não é alto, não. O ideal é o exame sorológico colhido em laboratório, aí a gente poderá ter uma garantia maior de que ele realmente seja verdadeiro o positivo ou o negativo dele. Todos os prazos, quando falamos de Covid, ainda são um pouco incertos. Uma incógnita absoluta.
prazo em termos de Covid não se dá. Doutor, em quanto tempo eu vou ficar bem? Quanto tempo? Não tem como. A Covid, principalmente por ser uma doença nova, ela é uma questão de evolução. Por isso que eu enfatizo tanto a necessidade do acompanhamento do paciente. O paciente que é acompanhado, a gente vai sabendo como é que está evoluindo e se ele está piorando ou se ele está melhorando. Então eu posso chegar para o meu paciente e dizer, não, você está melhorando. Mas dizer, você está curado, até porque hoje a gente já sabe de alguns casos que tem complicações cerca de 2 meses depois. Né? Então, dizer que o paciente está curado da Covid, ainda, às vezes, a gente não está falando a verdade. Então, tem que, inclusive, acompanhar por algum tempo, com alguns marcadores inflamatórios, porque esses pacientes podem ter, inclusive, nós temos casos em Porto Velho, de pacientes que tiveram o que a gente chama de fenômenos tromboembólicos, ou tiveram embolias, tromboses, 35, 40, 60 dias depois da Covid. Mas esse tipo de acompanhamento ele consegue fazer em casa ou tem que ser na unidade hospitalar? Pode ser por teleconsulta, pode ser na consulta presencial com o médico, mas ele precisa ser acompanhado. Todo paciente de Covid tem que ser acompanhado. A liberação da teleconsulta, a senhora acha que foi válida para este momento? Eu acho que a teleconsulta na Covid foi de grande valia. Grande valia. É claro que a teleconsulta, a consulta presencial é difícil dela ser substituída, né? Tu conversar com o paciente, tu botar a mão no paciente, examinar, né? Mas na Covid, basicamente, o que a gente vai ver são os sintomas gripais, resultados de exames e a oxigenação do sangue, aquele aparelhinho que coloca no dedo e vai medir quanto de oxigênio que tá no sangue, que está circulando no sangue. Isso é principal, isso dá para fazer de acompanhamento por teleconsulta. Eventualmente, na teleconsulta, tu vai dizer para o paciente assim, ó, preciso te ver. Né? Então, marca-se um horário, ele vai lá e vê. Mas eu acho que a teleconsulta ajudou, na pandemia, ajudou bastante. Claro que ela não serve para todas as doenças, né? Tem doenças que se tu não botar a mão no paciente, tu não vai fazer o diagnóstico, independente de exames que vai fazer, mas para a pandemia ela se mostrou bastante valia. A senhora recomenda que para pacientes mais idosos ou que fazem parte do grupo de risco com algum tipo de comorbidade, tenham em casa o oxímetro, já que a gente está falando da parte da teleconsulta? O oxímetro ele é muito importante, né? Tem alguns celulares que têm oxímetro, mas eles não são fidedignos. O ideal é ter o oxímetro mesmo, comprar. Tá difícil de conseguir o aparelhinho, mas quem puder é bom ter, né? Ou ter alguém com quem possa pegar emprestado, porque principalmente aqueles casos que não vão evoluindo muito bem, né? Ou ele tem, ou ele vai 1, 2 vezes por dia no posto de saúde perto de casa e vai medir o oxigênio. Ou, eventualmente, equipes de saúde da família, né? Irem em casa medir a oxigenação desses pacientes, que também existem as equipes que a prefeitura tem, né, de saúde da família, que fazem acompanhamento dos pacientes em casa. Agora, principalmente pacientes de risco, acompanhar a oxigenação é de suma importância. Porque quando começa a baixar é que é a indicação de internação. Justamente por ser algo muito novo e as discussões dos anticorpos, elas ainda seriam incertas para todos nós, muito tem se falado, tem se discutido a questão da possibilidade de pegar ou não uma segunda vez. E já há casos de pessoas suspeitas de uma segunda infecção. Existe já algum caso comprovado no nosso país de infecção pela segunda vez da Covid-19? Saiu ontem ou anteontem um estudo dizendo que na USP eles comprovaram um caso. Eu não li ainda, não tive tempo. Em Porto Velho nós tivemos alguns casos, mas o que a gente sabe que existe são pacientes que um tempo depois de teoricamente curada a doença, eles voltam a ter sintomas, né? Mas são uma decorrência da doença inicial, né? A reinfecção realmente ela é difícil de ser comprovada. Agora, sintomas decorrentes da infecção inicial pode acontecer, principalmente tromboses e embolias. E as tromboses e embolias, as pessoas, teve trombose, perdeu a perna. Não, ela pode ser inclusive uma manifestação cutânea, né? Umas feridas. Tem algumas características das feridas da Covid que começam a aparecer, podem ser por trombose na pele, existe trombose cerebral, existe trombose pulmonar, que podem aparecer tardiamente na Covid. Numa avaliação do cenário hoje do estado de Rondônia, doutora, chegamos ao pico da doença? Já há como aferir uma
qual seria a parcela da população do nosso estado que já teve contato com o vírus? Isso é difícil até porque nós não temos testagem em massa, né? Mas a doença, você vê que ela caminhou de Porto Velho para o interior. Hoje nós continuamos, se pegar os números absolutos de Rondônia, eles continuam muito altos, né? Porto Velho continua sendo a líder em números, mas nós já temos leite sobrando em Porto Velho, inclusive leite de UTI, não está mais aquele desespero, né, que estava um mês atrás. Mas ela se deslocou para a região de Cacoal, né, que é onde agora está o principal foco, é onde está merecendo toda a nossa atenção, até porque o número de leitos deles é bem menor, né, e o interior sempre teve aquela coisa de mandar para Porto Velho, então acabou que não tinha aquela estrutura toda para receber. Já está, da semana passada para cá, houve um serviço, como é que eu vou dizer, uma união grande de vários setores, e estão conseguindo em Cacoal, já chegaram anteontem, chegaram bombas de infusão, já chegaram respiradores, né? Estão fazendo o possível para aumentar o número de leitos lá para poder atender. Mas, assim, aumentar o número de leitos é uma questão cara, e a gente poderia, com o tratamento precoce, diminuir, né, a necessidade. Quero agradecer a sua participação, viu, doutora? Muito obrigada. A gente está torcendo por todos os profissionais da saúde. O espaço aqui do nosso programa fica aberto para eventuais necessidades. Eu que agradeço a vocês pelo convite. Agradecer também à Celibras, mais uma vez, por contribuir aí para a gente disseminar a informação para todos os públicos. Tá aí a Celibras, então, concursos completos para você. Agradecer também a você de casa por mais uma vez nos acompanhar na tela da SIC TV. Ótimo final de semana, ótimo sábado. No próximo final de semana nós estamos de volta com um novo tema. Tchau, gente. Bom sábado.